Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal Sociologia, etc e tal, voltado para alunos e alunas do ensino médio, portanto, para aquela galerinha que ainda não entrou na universidade. Eu sou o professor Paulo Henrique, sou professor de Sociologia formado pela UERJ e a gente vai estar fazendo alguns vídeos conversando sobre temas que são caros às ciências humanas em geral e mais especificamente à sociologia. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre aspectos biográficos da trajetória do Émile Durkheim. A ideia é fazer 3 vídeos. Os outros 2 eu vou estar procurando falar mais um pouco sobre a teoria, sobre os conceitos durkheimianos. Nesse aqui a gente vai se restringir a alguns elementos importantes da vida do Durkheim. O Durkheim nasce na cidade da França chamada Épinal, no nordeste do país, perto da fronteira com a Alemanha. E é bom lembrar que a França e a Alemanha não se davam muito bem já de muito tempo. O Durkheim nasce no dia 15 de abril de 1858. Portanto, ele vai ser um autor da transição do século XIX para o século XX. Ele é de uma família de tradição rabínica. Seu avô era rabino, o seu pai também era rabino e havia toda uma expectativa de que ele também seria rabino. Ele chega inclusive a ser enviado para uma escola rabínica, mas parece que desde novinho ele já teria dado mostras de que a sua escolha estava voltada para a docência em sala de aula numa escola tradicional, numa escola laica. O Durkheim vai ser um aluno sempre muito dedicado na adolescência e ele vai estudar posteriormente na Escola Normal Superior de Paris, onde ele vai fazer aquilo que a gente chama aqui de graduação. Ele vai conseguir o seu título de filosofia em 1879, começa a lecionar em alguns liceus em 1882 e consegue uma bolsa para estudar na Alemanha em 1885. A Alemanha era o país com a universidade num grau mais desenvolvido da Europa. A França havia perdido a Guerra Franco-Prussiana em 1871, que é o ano que a Alemanha se unifica. Então a França está passando por transformações muito grandes, inclusive reformas na universidade. Havia algumas fragilidades das quais o Durkheim, inclusive, vai ser um crítico. Então ele passa um ano na Alemanha e quando volta vai publicar alguns artigos sobre filosofia, sobre educação e vai ganhar um certo respeito na academia. E em 1887 ele começa a lecionar na Universidade de Bordeaux. Ele vai dar aula de Ciência Social e Educação na Faculdade de Letras dessa universidade. E ali ele vai passar 15 anos. Nesse mesmo ano, em 1887, ele se casa com a Louise Dreyfus. E eles vão ter 2 filhos, o André e a Marie. Esse período do Durkheim em Bordeaux vai ser um período de grande produtividade. Ele vai conseguir conciliar de uma forma brilhante a sala de aula com a produção acadêmica. Então, vai ser nesse período que ele vai produzir os seus textos, por exemplo, sobre educação, sobre pedagogia, sobre a escola pública francesa. E ele vai também publicar 3 dos seus 4 livros, 1893, em 1895 e em 1897. Eu vou gravar um vídeo só para falar da obra do Durkheim. Só posso te dizer que o livro de 1893 é a tese dele de doutorado. Vai ser nesse mesmo período também que ele vai criar a revista, que vai ser um marco para a sociologia francesa. Vai ser uma revista chamada L'Année Sociologique, onde ele vai conseguir reunir vários colaboradores brilhantes, inclusive o seu sobrinho Marcel Mauss. E em 1902 o Durkheim vai lecionar em Sorbonne, que é o auge para qualquer professor do mundo. O Durkheim vai entrar como professor substituto de ciência da educação. Em 1906 ele conquista a titularidade e em 1913 ele consegue uma façanha que hoje nem parece assim algo muito grandioso, mas que para a época vai ter uma importância simbólica muito grande, que é mudar o nome da disciplina para Ciência da Educação e Sociologia. É bom lembrar que em 1912 ele publica a sua última obra, que vai tratar sobre as religiões tribais, sobre são as formas elementares da vida religiosa, e em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. O Durkheim vinha
atividade muito intensa, muito empolgado com a questão da revista, e a guerra chega e vai ser um golpe para todo mundo, é evidente, principalmente os países europeus envolvidos diretamente na guerra, e para o Durkheim vai ter um impacto também muito intenso, porque ele vai ver muitos dos seus alunos serem convocados para a guerra, inclusive o seu filho André, que vai morrer no fronte sérvio em 1916. Essa notícia vai acabar com Durkheim. Não à toa, em 1917 ele falece. Não há uma informação muito precisa sobre a causa da morte do Durkheim, mas há fortes indícios de que a notícia da morte do seu filho teria agravado seu estado de saúde e acelerado o seu falecimento, que vai se dar no dia 15 de novembro de 1917, um ano antes do término da Primeira Guerra. Depois desse resuminho aqui básico sobre a vida do Durkheim, o que seria interessante também a gente estar falando? Durante muito tempo, o Émile Durkheim ele foi visto como um autor classificado como conservador, como positivista, como funcionalista, como um defensor da ordem, ou seja, todos esses eram atributos que na academia, principalmente brasileira, colocava ele num grau menor em relação aos outros dois clássicos, o Max Weber e o Karl Marx. É bom lembrar que o marxismo sempre esteve muito presente na Universidade Brasileira. Mas a gente não pode esquecer que existem alguns acontecimentos na vida do Durkheim que servem para a gente desmistificar um pouco essa visão sobre o autor. A primeira delas é que o Durkheim ele vai fazer parte da Liga de Defesa dos Direitos do Homem. É uma fundação que vai ser criada em 1898, no mesmo ano em que ele cria a L'Année Sociologique. O Durkheim se envolve diretamente na defesa do Alfred Dreyfus. O Alfred Dreyfus vai ser um oficial judeu que vai ser acusado de espionagem para a Alemanha, principal rival da França. E não tem nenhuma prova contra o Dreyfus, a não ser um bilhete encontrado na lata de lixo de um escritório. O exame de caligrafia não vai ser conclusivo, mas o fato é que o Dreyfus vai ser condenado à pena de prisão e vai passar por uma humilhação terrível. Se alguém quiser conhecer em detalhes a história do Alfred Dreyfus, eu até estou colocando um linkzinho aqui na descrição. Você pode adquirir o livro, nem é um livro muito caro, chamado O Caso Dreyfus. Então o Durkheim ele se envolve, publicando inclusive um artigo em defesa do Dreyfus, e era um momento que a França estava dividida entre aqueles que apoiavam a revisão da pena do Dreyfus, que eram chamados Dreyfusards, e os anti-Dreyfusards, que eram antissemitas. O antissemitismo estava muito presente na França ali no final do século XIX. Há sinais muito fortes também de que o Durkheim era simpático ao socialismo, por exemplo. Apesar dele não ter sido filiado a nenhum partido político, e aí tem uma galera que gosta de criticar por ele não ter um envolvimento, digamos assim, partidário, numa época que a França vivia impactos muito profundos por conta da Terceira República. O Durkheim ele vai viver no período da Terceira República, mas ele vai escrever alguns artigos que deixam claro a sua simpatia pelo socialismo, apesar de algumas ressalvas. Tá? E o Durkheim ele vai se posicionar em defesa da escola pública laica na França, no momento em que a religião ainda era muito presente nos assuntos do Estado. A separação Estado e religião na França ela só vai se dar em 1905. Tá? E o Durkheim está falando de educação ali no finalzinho do século XIX. Ele vai receber também muitas críticas dos setores religiosos, assim como, por se envolver na defesa do Alfred Dreyfus e ser judeu, ele vai também sofrer algumas represálias na Sorbonne por conta desse seu posicionamento. Beleza? Então, são só ideias para a gente desmistificar um pouquinho essa concepção que muitos autores ainda têm sobre o Émile Durkheim. Caso você tenha gostado então desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não custa nada. Sociologia, etc e tal, é o nome do canal. E só mais uma coisinha. Se você tiver ficado curioso, se já tiver
algum conhecimento sobre a obra do Durkheim e quiser se aprofundar um pouquinho, existe esse livrinho aqui do Philip Steiner, A Sociologia de Durkheim. É um livrinho de 200 páginas que traz um panorama muito bacana sobre o pensamento do Durkheim e também sobre a sua biografia. E aí, caso você queira adquirir esse livrinho, também é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.